Fala pessoal, tudo certo? Esses dias eu baixei no meu celular um desses aplicativos de adivinhar a bandeira e eu percebi que eu tô muito bem com as bandeiras dos países que eu tô acostumado a jogar aqui no GeoGuessr, mas os que não aparecem no GeoGuessr eu já tive um pouco mais de dificuldade. Então para dar uma praticada eu resolvi jogar esse mapa aqui que tá na tela, Fun with Flags. Ele é um mapa muito legal, um dos mais curtidos da comunidade inclusive, e ele tem aí mais de 1000 localizações que a ideia é que essa localização vai ter uma bandeira e você tem que adivinhar qual é a bandeira e jogar o mais próximo daquilo ali. Então a ideia é que hoje não vai ser cravar uma localização nem nada assim, eu só quero ver se eu reconheço as bandeiras mesmo. É um mapa muito legal porque quem tá assistindo também consegue tentar adivinhar pela bandeira, que geralmente é algo de conhecimento geral e divertido, então o pessoal curte jogar junto. E eu realmente queria trazer esse aspecto de interação pro vídeo, então quando eu ver a bandeira, eu provavelmente não vou falar qual é o país, porque a ideia é quem tá vendo esse vídeo tente adivinhar o país também usando a informação da bandeira. Eu vou estar dando algumas informações sobre o que eu estiver vendo ao redor, como relevo, arquitetura, questões assim que a gente costuma ver no GeoGuessr, mas a bandeira eu vou deixar pro final. Então é isso, bora dar o play. E vamos ver qual é a primeira bandeira que aparece aqui pra nós. Pronto, tá aqui na tela. É uma bandeira bem famosa, pra falar a verdade. Eu acho que aqui no Brasil a gente tá bastante acostumado a ver ela e falar sobre esse país também. Dá pra perceber pela imagem da câmera um pouquinho mais pixelizado, ou a qualidade não tá muito boa. Isso porque esse país aqui, ele não tem cobertura oficial do Google. Então essa foto aqui, ela foi tirada aqui em cima desse rochedo aqui, desse lugar, por alguém com uma câmera comum. E eles postaram no Google, por isso que o GeoGuessr também tem essa imagem, mas não quer dizer que foi o Google que tirou a foto. Inicialmente dá para ver esses prédios aqui no fundo, tem mais ou menos um formato histórico de alguma maneira, e aqui do outro lado, se a gente vira a câmera, a gente tem oceano, né? Porque essa bandeira aqui é de um país que fica numa ilha. E assim, só olhando para essa imagem aqui, já me passa realmente uma vibe muito de ilha, muito tranquila. O pessoal aqui sentado na mureta, aproveitando, conversando um pouco, trocando uma ideia. Um ônibus passando aqui com um arco-íris, eu não sei se tem alguma referência a LGBT ou não, ou é, enfim, alguma decoração. E é um ônibus diferente, né? Porque na verdade aqui na frente ele parece mais um caminhão. Ele é um caminhão. O pessoal tá dentro aqui de uma estrutura que parece um ônibus. Eu não sei, cara. Não entendi muito bem, mas realmente parece ser um ônibus um pouco diferente. Lá atrás a gente tem um ônibus escolar passando, que é curioso, né? A gente não tá muito acostumado com isso por aqui. E os carros também, eles são bastante distintos, né? A gente pode ver aqui esse carro lilás aqui passando. É algo que, cara, na minha vida aqui, pessoalmente, andando pela cidade, provavelmente eu nunca vi um carro com essa cor aqui. E aquele carro vermelho e branco ali na outra rua tá me passando uma vibe muito latina também, que é exatamente onde a gente tá, né? Na América Latina. Mas voltando aqui pra bandeira, pra quem não sabe, essa aqui é a bandeira de Cuba. Então essa ilha aqui que a gente tá agora é a ilha de Cuba. E assim, eu não tenho muita experiência com coberturas não oficiais, então eu não sei exatamente onde que a gente poderia estar em Cuba, mas julgando que o mar tá para sudeste, a gente poderia estar em alguma parte aqui debaixo da ilha, então acho que a Havana acaba não sendo uma opção. Claro que a gente poderia estar em alguma coisa aqui para cima que tenha mar para sudeste, aqui ou aqui, por exemplo, mas aí teria que procurar com um pouquinho mais de detalhe e não é essa a ideia da play de hoje, seria mais encontrar a localização mesmo, geral. O que aqui a gente achou é Cuba, só jogar em algum lugar, vou jogar lá do outro lado mesmo. E não, era Havana mesmo. Não sei se não prestei muita atenção ou era um pedacinho muito específico aqui da cidade, mas beleza, o país tá aí e acertamos a bandeira. Bom, essa próxima localização aqui mostra aquela bandeira ali em cima. Tá um pouquinho complicado de ver porque novamente a gente tá em um país que não tem cobertura oficial do Google. Dá pra perceber aqui que o nosso tracker, que é a pessoa que tava caminhando com a câmera, ela tá na calçada, né? Não tá num carro exatamente. Ó, aqui tem uma outra bandeira que tá talvez um pouquinho melhor de ver. Tem esse símbolo ali no meio, na parte amarela da bandeira. E mesmo que a gente não saiba exatamente de que país essa bandeira é, a gente vê aqui pelo idioma, ó, Politia. Isso aqui é romeno, que é um idioma que ele vem do latim, então para nós é um pouco mais fácil. A gente não tem mais nenhum exemplo de nada escrito aqui nessa localização que a gente tá, mas enfim, tem aqui um castelinho, uma construção um pouco mais antiga, que é bastante comum aqui na região onde esse país está localizado. Dá para saber também que a gente está na Europa por conta dessa placa aqui, ó, porque tem essa listrazinha azul aqui na esquerda, que é bastante característico de placas de carros europeus, além dessa placa aqui de pedestres, que essa placa aqui com 5 linhas é bastante comum nos países europeus. Uma outra dica interessante, pelo que eu tô percebendo, é essa pintura aqui embaixo, ó, essa pintura branca na parte de baixo das árvores. Isso aqui é bastante comum na Romênia, que é o país de onde vem o idioma do lugar aqui onde a gente tá. Então a gente vai chegar aqui perto da Romênia, aqui embaixo,
E, bom, o único país aqui na volta da Romênia que não tem cobertura do Google é a Moldávia. Então é esse país que a gente tá, e aquela bandeira lá é a bandeira da Moldávia. Realmente é um país que se assemelha bastante aqui com a Romênia, mas eu acho que mesmo sem a bandeira, só pelo fato de a gente estar na calçada e saber que não é uma cobertura oficial, olhando em volta e com essas pinturas aqui nas árvores, seria impossível não saber que a gente está na Moldávia, então acho que eu só vou jogar aqui pela capital. E não era a capital, era um pouquinho mais para cima, mas tudo bem. Acertamos o país e beleza, vamos para a próxima bandeira então. Essa terceira localização aqui, ó, ela tem essa bandeira que não tá muito boa para ver. Aqui também ela tá tremulando um pouquinho mais, mas ainda tá um pouquinho difícil. Ela tem esse brasão aqui no meio, que é bastante parecido com a bandeira da Moldávia, inclusive, que é o que a gente estava ali agora, mas dá pra ver que o lugar é completamente diferente, né? Inicialmente, a primeira coisa que vem na nossa cabeça aqui são essas montanhas imensas, e realmente esse país, ele é envolto de montanhas, então todos os lugares que cair nesse país, a gente vai estar no meio das montanhas. Outra coisa que é bastante destoante aí do normal, que a gente está acostumado, são essas construções aqui com pedra, né? Olha só, dando um zoom aqui para ver, ó, essas construções, esses prédios ou castelos ou o que seja, eles são feitos de pedra, né? Então é bastante diferente daquilo que a gente está acostumado. E essas construções aqui de pedras servem bastante também para a questão do clima, né? Porque aqui é muito frio e as construções com essas pedras aqui ajudam bastante nesses problemas climáticos que as pessoas dentro aqui dos estabelecimentos sofrem aqui nesse lugar, né? Por óbvio, dá para ver que tem bastante neve naquelas montanhas, é um lugar bastante alto. E para quem não reconheceu ainda, a gente está na região dos Pirineus, né? Os Pirineus, eles ficam aqui nessa divisa entre a Espanha e a França. Então dá para perceber aqui pelo mapa, ó, que é uma região que tem realmente bastante montanhas. E tanto na França como na Espanha, casas e construções com essas pedras aqui é bastante comum. Mas isso aqui não é nem a França nem a Espanha, né? Essa bandeira aqui, para quem não sabe, é a bandeira da Andorra. A Andorra é um país bem pequenininho que fica aqui entre a fronteira da França e da Espanha. E assim, qualquer lugar que a gente jogar aqui vai fazer uma pontuação bem boa. A gente acabou jogando ali bem pertinho de onde estava, na cidade de Ordino. E tá aí, cara, aquela construção ali que a gente tava vendo, tem um museu aqui do lado, não sei se era exatamente um museu ou talvez uma igreja, mas tá aí, era Andorra, vamos ver a próxima. Bom, essa aqui é uma das bandeiras mais famosas aí de GeoGuessr, porque ela, além de ser de um país que tem cobertura do Google, então aparece bastante no GeoGuessr, ela é uma bandeira que aparece muito dentro do país dela. Então ela é muito usada pro pessoal identificar o país, né, e saber onde é que tá. Algumas outras características desse país aqui, pelo que a gente pode ver, são esses tuk-tuks. Tem também a questão do idioma, que é um pouco distinto da região que a gente vai estar, porque a gente vai ter um pouco de mistura aqui de inglês com algumas coisas em espanhol. Então a palavra Panay, por exemplo, ou município ou municipalidade, então mistura um pouco do espanhol com o inglês. Isso aí é muito difícil, né, de aparecer aí no mundo, ainda mais na região onde está localizado esse país. Aqui a gente tem um chafariz bem legal, tem uma construção aqui que me parece que talvez a cobertura aqui foi feita em uma época de Natal ou algo assim, porque parece uma estrutura de árvore de Natal, talvez, com uma estrela aqui na ponta. Assim, particularmente esse aqui é um dos países mais bonitos que, na minha opinião, né, tem no GeoGuessr, é um dos meus preferidos mesmo. E para quem não conhece, né, essa aqui é a bandeira das Filipinas. O idioma filipino, ele tem bastante influência latina, então por isso que vai ter um pouco da mistura ali do espanhol também, além do inglês. E nesse caso aqui a gente tem o nome da cidade, né, Roxas City. Então basicamente é só a gente vir aqui no mapa e procurar essa cidade. No caso, eu sei onde é que ela fica. Ela fica aqui na ilha de Panay. Ela fica bem nessa pontinha aqui da cidade, então a gente joga aqui e faz uma pontuação legal. Ó, aqui ó, a fonte de Roxas City, e tá aí, Filipinas, um dos países mais bonitos que tem no GeoGuessr. Bom, a gente caiu numa localização aqui indoor, né, dentro de um prédio, então aqui seria mais para praticar bandeira mesmo. Essa aqui é de um dos países que não tem cobertura do Google, e é uma pena que a gente está numa localização interna, porque eu acredito que deva ser uma ilha bem bonita essa aqui. Essa aqui é a bandeira de Santa Lúcia, e assim, essa é uma das poucas bandeiras aqui que eu reconheço ali daquela parte ali da América Latina, porque, sei lá, Santa Lúcia, eu pensei, será isso aqui parece uma santa? Aqueles santinhos, assim, com a santinha em triângulo, não sei, isso aí ficou na minha cabeça, primeira vez que eu pensei nisso, e aí toda vez que eu vejo essa bandeira aqui, pra mim, é Santa Lúcia. Basicamente é só ir pro mapa mesmo, e aqui a gente tem Santa Lúcia, né? E sei lá, cara, vamos jogar aqui na parte de baixo. Será que pode ser por aqui? Não, era na parte de cima, mas beleza, mais uma bandeira. E aí a gente encontrou 5 bandeiras, acho que ficou bastante distribuído pelo globo, né? Vamos tentar mais uma seed rapidinha? Olha só, cara, que interessante, hein? Ó, essa bandeira aqui, ela é de um país que
tem cobertura do Google, mas é uma cobertura bastante reduzida. E eu confesso que essa paisagem aqui nunca vi nesse país. Nas raras vezes que eu caio no país dessa bandeira aqui, eu vejo essas montanhas dessa maneira, mas faz sentido porque algumas das cidades realmente ficam aqui no pé das montanhas, então faz sentido mesmo. E realmente é muito bonito, cara, muito bonito mesmo. A gente tá numa parte bem alta, tem uma cidade ali que, pô, parece ser uma cidade grande, e ela fica bem no pé da montanha, o que eu acho que deve ser muito legal morar num lugar assim. Além de ter um rio passando aqui, então é uma paisagem bastante interessante, né? Bastante bonita. E no caso, essa bandeira aqui é do Laos. Então o Laos é um país que fica aqui na parte sudeste da Ásia, né? E a gente tem algumas cidades aqui que são cobertas pelo Google. No caso, essa aqui não é uma cobertura oficial de carro, né? Por óbvio, né? A gente tá em cima de uma montanha. Talvez seja um tracker do Google, eu não tenho certeza, na verdade, porque a qualidade da câmera realmente tá muito boa. Não parece ser, assim, uma pessoa qualquer que tirou a foto e upou no Google, como acontecia em algumas outras localizações ali. Sei que tem algumas cidades aqui que tem cobertura e tem montanhas bem próximas delas. Eu acho que Vang Vieng tem um rio passando. Como a cobertura não é a que geralmente cai aqui no GeoGuessr, não sei exatamente se essa aqui seria uma cidade que tem cobertura ou não. Mas enfim, vou jogar por aqui mesmo, porque tem um rio e tem montanhas. E não era um pouquinho mais pra cima. Mas beleza, tá aí. Laos é um país bem bonito, tem montanhas bastante bonitas mesmo. Tem pouca cobertura do Google, podia ter um pouquinho mais pra gente poder explorar ele um pouco mais também, né? Bom, acho que essa aqui todo mundo conhece, né? Uma das bandeiras mais famosas que tem aí. E aqui é um lugar que, poxa vida, não dá pra errar isso aqui, né? Isso aqui não tem nem muito o que falar. Acho que essa aqui é a Acrópole, né? Na Grécia, então acho que a gente deve estar em Atenas. Aqui é um sítio bastante histórico, tem bastante coisa interessante, é um dos lugares que eu ainda quero conhecer. Cara, é muito interessante, né? Tu vê, porque essa construção aqui, ela é do que eu acho que lá pelo século 4, 5, antes da Era Comum. Então tá aqui se segurando do jeito que dá. Mas sim, quero visitar, ainda quero visitar esse país aqui. A Grécia parece ser um lugar que tem, assim, paisagens magníficas. Pelo menos no GeoGuessr, quando a gente visita aqui alguns lugares, realmente parece ser um lugar incrível, né, pra se conhecer. E é isso, cara, aqui não tem muita fofoca, eu acho que a gente pode jogar aqui. Eu nem sei, na verdade, onde que fica, de fato, aqui, ó. Tá aqui no meio. Enfim, cara, vou jogar por aqui. Tava ali. 4999, só pra fazer charminho, né? Mas beleza, encontramos mais uma. Próxima bandeira que a gente tem aqui é essa que tá relaxadamente jogada aqui no chão e na verdade nem parece bandeira, parece um caixote. Olhando em volta, imediatamente dá pra perceber que é um lugar extremamente frio. Essas casinhas vermelhas aqui que parecem são feitas de container, né? Inclusive tem bastante container por aqui. Água pra todo lado, montanhas de gelo. Ali mais uma bandeirinha ali naquele barco. Se eu tenho alguma vontade de conhecer a Grécia algum dia da minha vida, esse aqui é o lugar que eu não tenho vontade de conhecer. Essa aqui, pra quem não sabe, é a bandeira da Groenlândia. Pelo que eu vi, essas cores vermelho e branco aqui, elas foram usadas para homenagear a Dinamarca, que pelo menos aqui, enquanto esse vídeo está sendo gravado, a Groenlândia tá sob posse da Dinamarca, né? Mas sei lá, sabe-se lá quando o pessoal for ver aí, do jeito que tá a política aí pelo mundo, a gente não sabe mais de quem é que vai ser a Groenlândia. É engraçado, né? Porque pelo que eu vi, ela é uma bandeira que é bem nova, ela é de 1985 e ela ganhou um concurso, né? Um designer que, enfim, desenhou ela da maneira como ela é, e tinha mais de 500 bandeiras diferentes, mas essa aqui ganhou o prêmio. Suspeito, na minha opinião, suspeito, porque, sei lá, vamos falar a real, acho feia pra caramba. Mas enfim, né, é isso. Então tá aqui a Groenlândia. Acho que a gente só manda em algum lugar por aqui. Nossa, cara, era muito norte. Coitado do pessoal que tá lá, assim, eu sinto muito. Eu que vivo na ponta do país, eu sei bem que frio é um negócio complicado de lidar, mas isso aqui, cara, isso aqui é sacanagem. Ó, aqui é a nossa penúltima localização. Ah, que pena, né? Veio a mesma bandeira aqui, é a bandeira da Grécia, que dá pra identificar pelo grego também. Na verdade, aqui a gente já tá numa cidade, né? Numa cidade maior. Antes a gente tava lá na Acrópole, agora a gente tá... O que seria isso aqui? Não sei se seria Atenas de novo. Mas enfim, como a gente já viu essa bandeira aqui, a gente só joga a Grécia e vai para a próxima. Bom, para fechar aqui a nossa seed, a gente tem essa bandeira aqui, e assim, essa aqui é um pouco mais difícil do que o normal, ela é uma bandeira que não costuma aparecer em todo lugar. Esse país aqui ele não tem cobertura oficial do Google, então é um pouquinho mais difícil de saber também qual é, mas claramente ele passa uma vibe de ilha, né? E é provavelmente uma das ilhas aí que o pessoal mais tem curiosidade de saber, e todo mundo fala, ah, quero ir para lá para conhecer e tal. E bom, assim, para quem não sabe, essa aqui é a bandeira das Maldivas, né? E essa lua, essa meia lua aqui, ela é interessante porque ela representa a fé muçulmana, só que ela não tem
aquela estrelinha que costuma ter ali em vários dos países muçulmanos. Então tem essa pequena diferença aí dentro da cultura deles. Mas enfim, cara, aqui é Maldivas, né? As Ilhas Maldivas, elas ficam na Ásia. Eu nem me lembro, na real, onde é que fica as Ilhas Maldivas. Eu vou ter que procurar aqui, porque eu provavelmente nunca joguei nenhum palpite lá aqui, ó, Maldivas. Nossa. Aí, é um monte de ilha, né? Olha isso aqui. Tem um monte de localizações que eu não sei nem onde jogar. Como eu não sei onde é que é, eu vou jogar no meio do oceano. E era aqui, em Malé. Não conheço muito de Maldivas, não vou ficar inventando coisa aqui. Provavelmente, se não é a capital, é uma das cidades maiores aqui. Pelo menos parece ser a ilha maior. E tá aí, cara. São as 5 localizações que vieram. Bastante interessante. O conhecimento de bandeiras é um negócio que para jogadores de GeoGuessr tem que ter, mas é claro que as bandeiras não são a única coisa que o jogador de GeoGuessr vai usar quando vai dar um palpite. Tem toda uma linha de raciocínio por trás dos palpites que a gente dá, que dependem não só de bandeiras, mas de outras informações visuais que a gente encontra nas localizações que a gente cai. E eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, sobre como funciona a linha de raciocínio na hora de dar um palpite no GeoGuessr. Então, se tu quer saber como o jogador de GeoGuessr faz para adivinhar que aquela montanha com aquele castelo de pedra com aquela neve caindo fica na Andorra, dá uma olhada no vídeo linkado aqui do lado, deixa o like nesse vídeo, se inscreve e até a próxima.